Bom dia. É, Bom, estava aqui refletindo bastante ainda sobre o que eu queria compartilhar nessa troca. Estou conseguindo me ouvir bem? Sim, né? E eu estava aqui pensando, né, como é simbólico a gente estar aqui nesse 13 de maio hoje, justamente no dia que a cidade está um caos, né? Tipo, a gente falar sobre acesso à cidade e sobre a segurança, sobre a restrição que a segurança, que o poder público impõe, né, através do braço armado. E o dia de hoje, em que a linha amarela, a Avenida Brasil, a linha vermelha ficaram com o trânsito ali interrompidos durante horas, nem sei se voltou já ao normal hoje, por conta das operações. E assim, falando dessas vias de uma forma bem genérica, porque assim, a gente sabe que quem de fato está sendo impactado são pessoas, moradores e moradoras de favelas, que estão trancados, acuados dentro de casa, sem poder sair para trabalhar, sem poder estudar, sem poder acessar uma consulta no hospital. Então, é muito simbólico, na data de hoje, a gente está fazendo essa discussão enquanto tudo isso está rolando, né? E não só aqui pensando Zona Norte, pensando ali Complexo da Maré, mas é isso, eu liguei no jornal hoje cedo, antes de sair de casa, e aí estava tendo operação também desde a madrugada no Morro dos Macacos, estava tendo operação em mais algumas outras duas favelas, então, assim, hoje é um dia que a segurança pública, e aí muitas aspas no que a gente coloca como segurança, tá a todo vapor, né? Bom, eu sou Jéssica Souto, eu sou cria do Complexo do Alemão. Para quem não sabe, o Complexo do Alemão é uma das favelas que foi ocupada pelo projeto de pacificação, né, as UPPs, em 2010. É, a pacificação, que a gente bem sabe, né, não traz paz nenhuma, mas que junto com ela, no Complexo do Alemão, não sei se alguém aqui já chegou aí, conheceu, teve também a construção do teleférico, que ali chegou com uma grande promessa de transformação, de acesso à cidade para moradores e moradoras, que ia facilitar a vida, que ia integrar os moradores e moradoras do Complexo do Alemão com o resto da cidade, que ia facilitar a empregabilidade, acesso e afins, quando na verdade foi mais uma obra sem a consulta, né, dos moradores, sem participação popular, uma obra que custou ali mais de 275 milhões de reais e que agora está custando mais de 170 milhões de reais para poder fazer a sua reativação, porque o teleférico está parado há mais de 10 anos. Então, assim, é uma obra milionária que, já naquela época em que ela funcionava, ela também não contemplava. Para quem não sabe, os teleféricos eles estão nas partes altas, né, do Morro do Alemão, ali, Alemão, Baiana, Morro do Adeus, Alvorada e Morro das Palmeiras, ali na Fazendinha. E, basicamente, quem acessa ali o topo da favela são a galera que mora mais para cima mesmo, enquanto do meio da favela para baixo, essas pessoas continuam sem esse acesso, sem essa circulação. E eu estou trazendo isso como exemplo porque é muito fácil a gente cair nesse conto de que quando o Estado quer e quando interessa, e principalmente quando tem dinheiro de obras, de construção em jogo, é tudo muito atrativo, né? Do tipo, não, o Estado está chegando e não é só com polícia, e não é só. Mas é isso, chegou com polícia e um teleférico, que parou de funcionar 3 anos depois, 2 anos depois. E a polícia continuou lá. Ao longo desse período, já tiveram várias matérias e pesquisas falando sobre o crescimento e fortalecimento do tráfico no Complexo do Alemão ao longo desse período de UPP, né? E agora, trazendo para um recorte mais recente, falando de uma maneira mais geral, a gente que vinha discutindo a DPF 635 e tentando, de alguma forma, traçar estratégias para minar não só essa ação do Estado que derruba corpos pretos favelados, mas também que impede esses corpos de, enquanto vivos, terem acesso à vida de fato, que é circular, que é estudar, que é ter acesso ao lazer. E aí essa DPF, ela mais uma vez vem também com uma rasteira aí, né? Então, esse processo da aprovação da DPF vem também com uma medida de ocupação dos territórios favelados, mais uma vez ali colocada como uma questão. E aí é isso, trazer esse histórico do Complexo do Alemão para mim é importante porque se a ocupação ela já foi tentada em outros moldes, e aí não só o Alemão, né, mas a Cidade de Deus também, e recorrentemente a gente vê operações na Cidade de Deus e em outros espaços.
e a gente entende que só colocar a polícia dentro de um território, ela não vai viabilizar o acesso digno às pessoas aos serviços, ela não vai acessibilizar necessariamente segurança, porque essas pessoas continuam inseguras, o tráfico durante esse período ele nunca deixou de existir lá dentro, então é mais uma vez um processo ali de maquiagem para um grande evento, para um grande acontecimento que esteja acontecendo na cidade. E aí, quando a gente para pensar nisso de uma forma mais pragmática, é mais uma vez a gente vendo quem está na ponta, quem está sofrendo, né? Todos esses impactos, quem são essas pessoas que dificilmente têm esse espaço de ocupação, de fala. Acho que o que a Rafinha traz aqui sobre ocupação de espaços de decisão, isso de fato é uma coisa que pesa muito para a gente, porque a sensação de estar participando é muito oferecida para a gente. A gente é chamado para discussão às vezes, participa de uma reunião, mas efetivamente a gente tem pouquíssimo espaço de decisão, pouquíssimo espaço de fato, demandar o que a gente precisa e o que a gente quer. Né? Eu, particularmente, hoje eu não moro mais no Complexo do Alemão, minha família toda ainda está lá, eu trabalho hoje dentro do Complexo da Maré, diretamente lá, e embora minha organização esteja lá, a organização Movimentos, a gente atua em várias outras favelas, em construção com outras favelas. E para a gente é sempre uma questão, porque a polícia para a gente nunca foi sinônimo de segurança. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque eu não estou dizendo que estar dentro da favela, ocupada com o território ocupado, ele também é seguro, porque ele também não é. Para um defensor de direitos humanos, estar dentro da favela, sob a mira, seja do fuzil do bandido ou do policial, ele está inseguro de qualquer forma. Agora, o que a gente não pode é fingir que as ações do Estado elas são puras e de intenções nobres para os territórios favelados, porque elas não são, elas nunca foram. E eu tenho 32 anos de vida e eu não vivi ainda para ver uma política pública, seja ela de segurança, seja ela de saúde, de habitação, que funcionasse, que acessibilizasse para minha mãe, por exemplo, sair de um transporte público perto da casa dela, porque ela ainda tem que subir o morro a pé. Porque o teleférico que custou 270 milhões e está parado, não garantiu que tivesse uma estrada, que tivesse transporte, que tivesse um ônibus, que tivesse uma van que chegasse na rua dela. Porque esses 170 milhões que estão sendo gastos agora vai continuar não garantindo todas essas coisas. Então, é isso. Acho que eu trago muito mais relatos a partir de uma vivência de alguém que gostaria muito de entender e de buscar mesmo coletivamente como que a gente, acho que se infiltra, porque acho que ocupar, já não sei mais se é a palavra, mas como que a gente se infiltra nesses espaços de poder, porque acho que, de fato, assim, esse lugar da construção ela tem que vir de baixo. Se a gente continuar só nesse lugar da escuta, da demanda, tipo, eu acho que a gente tem pouquíssimas chances de avanço, assim. E, enfim, acho que a gente precisa começar a construir nossas próprias lideranças. Não que a gente não faça isso, né? Mas eu acho que a gente tem que se voltar mais para isso, levantar nossas lideranças, pautar de forma coerente e que a gente consiga construir um plano popular mesmo, mas que abrace as pessoas que diretamente são impactadas, porque, enfim, segurança pública, ela é pública até determinado ponto, assim. A gente está sempre na mira do que é o problema, né? Tipo, a gente é o problema da segurança, a gente é o problema do acesso à cidade, a gente é o problema... eu queria ter uma fala mais motivadora, talvez, ou talvez uma perspectiva, mas acho que hoje eu finalizo minha contribuição. Obrigado.